Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Tia Pri ainda tá dodói, né? Dá para perceber, mas não fiquem preocupados não, que realmente ainda é um processo alérgico. Vai passar, tá bom? Mas vamos para o vídeo dessa semana, vamos para a aula dessa semana. A gente já vai concluir hoje nessa parte do plano de marketing, tá? Das informações, dos conceitos que a gente precisava formar para você conseguir fazer o seu plano de marketing. Então, essa análise de mercado, ela vai ser concluída hoje, tá? E a partir da semana que vem, a gente vai começar a estruturar o nosso plano de marketing. Você vai concluir essa cadeira com o seu plano de marketing prontinho na mão sobre o seu negócio, se ele já existe, né? Então, a intenção era essa. E se ele não existe, você vai ter ferramentas suficientes para colocá-lo em prática, né? Para tirar ele do papel e fazer com que ele se torne real, tá, gente? Então vamos lá para a aula de hoje. A gente vai trabalhar alguns conceitos, a gente vai finalizar o conceito de público-alvo, tá bom? Então, vamos dar mais alguns detalhes. Gente, a nossa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre a visão psicográfica, né? Eu pedi na atividade que vocês fizessem as 4 dimensões, né? Algumas pessoas me deram um feedback de como estavam construindo, e eu fiz meio que proposital, jogar para vocês pensarem e hoje destrinchar algumas coisas que podem ter ficado um pouquinho baralhadas, mas eu precisava que você desse o primeiro passo tentando produzir, tentando pensar sobre e não receber mastigadinho da tia Pri, tá bom? Então, se você teve dificuldade na produção, era intencional mesmo, tá bom? Eu queria que você parasse para pensar um pouquinho sobre isso. É lógico que quando a gente pensa na questão geográfica é mais fácil, na questão econômica a gente consegue ter uma percepção melhor, né, no perfil da pessoa, mas essa questão psicográfica ela é um tanto mais complexa, né? E vai exigir de você um pouquinho mais de sensibilidade na hora de montar o perfil do seu público. Então, hoje a gente vai tentar te dar mais ferramenta para você, se precisar, voltar lá na sua atividade e refazer alguns detalhes que agora vai acender na sua cabecinha, tá bom? Então, vamos lá. E essa questão, essa dimensão psicográfica, como é que ela vai funcionar? Vamos lá. Vou passar o slide aqui. O que vai ter em comum, gente, nesse grupo que vocês estão olhando aqui na foto? Olha direitinho a foto, tenta olhar um pouquinho do rosto, das características de cada pessoa que está aqui, tenta olhar o ambiente onde eles estão, tenta olhar alguma coisa que seja semelhante em todos eles. Olha direitinho para você conseguir me responder isso. O que esse grupo de consumidor tem em comum? Lembrando, eu já estou dando a dica para você. Ele é consumidor, ele vai consumir o produto. Priscila, é ele que vai ser o financiador. Priscila, é ele que vai ser o influenciador. Priscila, é ele que vai ser o tomador de decisão? Pode ser que sim, pode ser que não. A história de cada um desses personagens aqui vai dizer se ele tem as 4 características, né, os 4 perfis, né, de ser o consumidor, o tomador de decisão, o financiador e o influenciador, ou não. Ou pode ser que ele seja realmente somente o consumidor, tá? Não se prenda a isso. E se prenda ao detalhe que ele vai consumir o produto final, tá bom? Então dá uma olhadinha nesses rostos e diz para mim o que você está conseguindo ver em comum entre eles. Vai olhando direitinho. Vou dar um tempinho para você analisar.
E vá falando, não fique esperando minha resposta, não. Vá olhando e vai tentando jogar aí sugestões, mesmo que eu não esteja ouvindo, tá bom? E aí, conseguiu identificar o que eles têm em comum? Tcharam! Todos eles estão realmente segurando uma câmera fotográfica na mão, né? Todos eles são amantes da fotografia. Então, nesse caso, as características psicográficas, ela é um ponto de convergência desse grupo. Apesar de serem grupos de idade, pessoas com idades, né, diferentes, sexualidade diferente, fisicamente, biotipicamente diferente, mas eles têm algo em comum. Eles têm uma sensibilidade, uma paixão, uma percepção, um sonho, uma arte em comum que os une. Por isso, eles podem ser agrupados, né, por, por essa característica entre eles, né? Por esse ponto em que todos eles se interessam de forma coletiva. Então, isso faz com que quem produz, ou quem vende, ou quem tem um serviço dentro da área da fotografia, ele vai ter que identificar esse grupo como público-alvo, né? Essa galerinha que está aí vai ser o alvo desse marqueteiro, desse produto, desse serviço, para que os negócios sejam fechados, porque são eles que vão consumir o produto que você está vendendo. Tá bom? Então é importante que você tenha essa fotografia na sua cabeça. Lembra que a nossa ideia aqui é justamente fazer você olhar com uma lupa, né, o seu público-alvo, o seu mercado, o seu negócio, né, com quem você se comunica, com quem você faz negócio. Então, tenta pensar desse jeito, nesse grupo. Um grupo que vai estar ali, que pode ser completamente diferente em outros aspectos, mas tem um elo que os une. E esse elo é o seu produto ou é o seu serviço, tá bom? Então, a segmentação psicográfica, ela é definida pelo estilo de vida das pessoas, do público-alvo, né? Então, padrões que definem a forma como os consumidores vivem e gastam o seu tempo e o seu dinheiro, tá? Então, é aquilo que eu te falei, é o elo que une, né? É aquele público. Você pode dizer, Priscila, mas eu achei pouquíssimas características em comum no meu grupo. Eu, por exemplo, o meu público-alvo, que são vocês, quando eu vou preparar a minha aula, a minha comunicação, ela tem que ser voltada para o ouvido de vocês. Então, sempre que eu começo o semestre, que eu vou conhecer a minha turma, eu busco ali olhar os diferentes rostos, os diferentes motivos de estar ali, os diferentes alvos de vida. Por isso que é importante ouvir os alunos, para mim, né? Pelo menos ouvir os alunos no primeiro dia de aula, porque todas as minhas aulas, todo o meu planejamento, ele vai ser baseado naquilo que eu ouvi de vocês. Eu vou construir uma aula que atenda realmente às necessidades de vocês, porque uma coisa o nosso grupo tem em comum. Todo mundo está indo na faculdade, todo mundo está se desgastando para fazer o curso porque quer concluir o ensino superior no curso de administração de empresas. Então, comunicar para esse grupo é o meu desafio. Então, o que eu faço? Eu tento entender a cabecinha de vocês, entender como é que vocês vivem, como é que vocês gastam o tempo de vocês, como é que vocês gastam o dinheiro de vocês, para conseguir comunicar o conhecimento de marketing, que no caso é o nosso semestre, né? O conhecimento de marketing é a partir desse perfil de vocês. Priscila,
se fosse em outra faculdade, se fosse em outro lugar, se fosse em outro estado, se fosse numa faculdade com uma mensalidade mais cara, a sua comunicação ela ia mudar? Sim, claro. A minha comunicação ela é baseada realmente nos ouvidos que estão me ouvindo. Então, só para você entender um pouquinho como vai funcionar essa comunicação de marketing. O seu produto, ele existe para atender a necessidade de um público. O seu serviço, ele vai ser a resposta para a necessidade de um grupo. Só que como você conversa com esse grupo, vai determinar se eles vão fechar negócio com você ou não. Então, é uma busca constante de conhecimento das duas partes. Agora, lembre, no meio dessa comunicação, há uma coisa chamada concorrência. A concorrência é justamente outras pessoas querendo comunicar os seus produtos e os seus serviços para a mesma pessoa que você. Então, você está no desafio de convencê-los. E sem contar todos aqueles outros fatores externos que vão influenciar a decisão do tomador de decisão e do financiador e fechar o negócio com você. Então, será que está na hora de gastar dinheiro com isso? Será que está na hora de fazer isso? Por isso, a questão do seu entendimento do apelo emocional também, da característica emocional dessa pessoa. Porque, no final das contas, você vai ter que usar de todos os artifícios para convencê-lo a fazer negócio. Porque você não lucra se ele guardar o dinheiro. Você não lucra se ele investir em outro negócio ou em outro produto. Você não lucra se ele fechar negócio com o seu concorrente. Você lucra se ele confiar em você, se ele entender a sua comunicação e se ele quiser fechar negócio com você, fechar essa parceria com você. Você entregando o seu produto ou seu serviço e ele entregando o dinheiro dele para você. Entendeu? Então, tenham sempre em mente essa questão que é crucial, essa questão de entender com quem você está se comunicando, tá bom? Então, o estilo de vida ele é compreendido a partir da análise de 3 visões do indivíduo: as atividades, os interesses e as opiniões. As atividades, você vai analisar em como ele trabalha, como ele se diverte, como ele se comunica, como ele se relaciona, como ele se exercita, como ele compra, como ele interage com seus amigos, como interage com a sua comunidade. Dentro dos interesses, você vai se perguntar em qual é o seu envolvimento com a família, com a sua casa, quais são o envolvimento dele com a casa dele, com o trabalho dele, com o lazer, com a comunidade, com a moda, com a tecnologia, com os estudos, com a mídia, com a saúde. Em relação às opiniões dele, qual a opinião sobre ele mesmo, como ele olha a si mesmo, como ele olha os temas sociais, sobre a política, sobre a economia, sobre a educação, sobre os seus negócios, sobre consumo, educação ficou duplicada, né, gente? Desculpa. Sobre o consumo, sobre a tecnologia, sobre o futuro, sobre a mídia. Quais são as opiniões dele? Pode ser que seu público-alvo tenha opinião sobre tudo, conhecimento sobre tudo, ou pode ser que seu público-alvo não tenha conhecimento sobre nada. Vai depender muito de quem ele é, quais são as características dele, onde ele mora, qual o grau de instrução que ele tem, né? Então, isso é muito relativo, de fato. Gente, vamos lembrar da aula passada, essas 4 dimensões, né? A questão demográfica, que ela vai abranger a idade, o gênero, a origem étnica, a escolaridade, estado civil, ocupação. A geográfica, que vai ter a origem habitacional e a região que ele transita, que ele caminha, que ele anda, né? As questões econômicas, né? E de posse, e as psicográficas, que a gente acabou de detalhar mais agora, né? Que é a sua composição familiar, a sua geração, a sua espiritualidade, o seu comportamento, o seu estilo de vida, matriz inspiracional e aspiracional, né? Então, essas dimensões, tenham em mente sempre essas 4 dimensões.
quando você for olhar o seu público, quando você for fazer a sua análise de público-alvo, quando você for escrever, sempre olhe dentro dessas 4 dimensões, porque elas são a base para se definir, usada em todos os lugares, tá, gente? De marketing, de pensamento de marketing, de pensamento de público-alvo, não só marketing, mas da empresa. Eu falo da comunicação da empresa, tá? Ela leva em conta esses 4 aspectos. O Mosaic Brasil, ele sugere a identificação das classes sociais a partir daquelas 4 dimensões de análise do consumidor, né? A demográfica, a geográfica, a econômica e psicográfica. Então, a partir da relação das 4 dimensões, sugeriu-se 39 grupos sociais distintos que caracterizam o consumidor brasileiro, tá bom? Então, vamos lá para essas características. Começou o late-late, né? Já começou. Fofão, ele é desse jeito. Mas vamos lá, não vamos perder a linha de raciocínio, não. Então, os grupos, ó, aqui está a coluna dos grupos, aqui a porcentagem da população brasileira dentro desses grupos, e aqui estão os segmentos dentro que respondem a esse grupo, tá bom? E a porcentagem desses segmentos. Eu não vou ficar lendo tudo não para não ficar chato. Você pode ler depois com calma, dar pausa no vídeo e aí você vai lendo com calma, tá bom? Mas eu vou falar só dos grupos, daqueles 39 grupos, tá bom? Então, tá no grupo A, ricos, sofisticados e influentes. Grupo B, prósperos moradores urbanos. Grupo C, assalariados urbanos. Grupo D, empreendedores e comerciantes. Grupo E, aspirantes sociais. Grupo F, a periferia jovem. Eita, perdão, gente. Voltou. Foi tudo a mais, desculpa. O grupo F, né? A periferia jovem. Grupo G, envelhecendo os velhos, né? Os idosos na periferia. Grupo H, aposentadoria tranquila. E grupo I, envelhecendo no interior. E grupo J, Brasil rural. Então, dentro de cada categoria dessa, foram feitos segmentos, né? E dentro desse segmento você vai achar o perfil do seu público-alvo. Então, se você está trabalhando, por exemplo, com a periferia jovem, você já vê que você tem 2, 4, 6, 8, 10, 12 características que você vai ter que observar. Eles são jovens trabalhadores de baixa renda, jovens na informalidade, trabalhadores, tá vendo aqui embaixo, tá? Que eu tô aqui, ó, na periferia jovem, no grupo F, tô lendo aqui os segmentos que existem dentro desse grupo. Tá? Trabalhadores de baixa qualificação, excluídos do sistema, os estudantes da periferia, as famílias assistidas na periferia. Aqui tá ruim de ver, aqui em cima, porque tem um linkzinho do vídeo que grava que não tá dando para ver, então já vou pular para o 19. Jovens da informalidade, trabalhadores de baixa qualificação, os excluídos do sistema, os estudantes da periferia e as famílias assistidas na periferia. Então, são 12 pontos que vão classificar, vão segmentar esse meu grupo, que são a periferia jovem. Mas vamos dizer que não, Priscila, eu não trabalho com um jovem da periferia. O meu produto e o meu serviço, ele vai atender o pessoal da aposentadoria tranquila, né? Gente que aposentou... Fofão para fora. Gente que aposentou e tem sua renda. Desculpa, gente, eu tive que tirar ele do meu lado, senão ele vai ficar latindo. Então, e vai ter a sua renda. Aposentados de boa vida. Então, aí a gente vai poder classificar nesses 3 aqui, tá, gente? Aposentados de boa vida, aposentadoria sem conforto e a melhor idade no interior. Então, eu já sei que eu tenho 3 características dentro desse grupo, 3 segmentos dentro desse grupo, tá?
Então, essa tabela, ela foi feita justamente para a gente conseguir classificar um pouquinho a característica, os segmentos dentro dos grupos do público-alvo para conseguir ajudar a gente a montar isso melhor, tá? Mas são só formas de ferramentas para te ajudar a classificar melhor, a identificar melhor, a conversar melhor, a comunicar melhor, tá bom? O melhor método para ilustrar as 4 dimensões do público-alvo é descrever uma persona. Essa ideia da persona ela é muito interessante. Mas eu falar aqui no blá blá blá, pode ser que você não capte tudo que eu quero que você entenda disso. Então eu separei um vídeo para a gente assistir que vai ajudar a gente a entender bem melhor. Eu preciso que esse vídeo seja passado agora, tá? Durante a aula. Então eu vou incluir agora na nossa videoaula. Eu não vou botar para você assistir depois, eu vou botar para ele correr agora, mas eu vou deixar um link no nosso grupo, porque aí se você quiser voltar e assistir sozinho e ir lá dar um like para os caras também, se inscrever no canal deles, aí você já vai saber o caminho, tá bom? Mas eu vou deixar ele rolar agora, porque depois eu quero fazer comentários dentro daquilo que eles falaram. Vamos lá. Gostam os jovens de 25 a 35 anos, residentes em São Paulo, da classe B. Futebol, cinema, crossfit, funk, drinks exóticos, viagem, danças burlescas. Do que eles gostam? Café sem açúcar. Do que eles gostam? Desculpa. Não sei nem o que eu fiz aqui, gente. Deixa eu tentar voltar lá. Aqui, ok. Desculpa. Difícil responder com precisão, né? E mais difícil ainda é criar conteúdo com relevância para um público tão genérico. Por isso, para criar um conteúdo realmente impactante, é legal que você vá além do visual, é legal criar pessoas. Talvez você já tenha ouvido falar sobre elas, mas se não ouviu também, tudo bem, porque o que são personas? Persona é a representação fictícia do cliente que você julga ideal. Quer um exemplo? Paula tem 22 anos, mora em São Paulo, gosta de animais, gosta de viajar, tem medo de não conseguir uma promoção, enfim, isso e muitas outras características. Percebe como vai muito além do público-alvo? Enquanto o público-alvo é um grupo amplo, genérico, formado muitas vezes por escalas que vão, sei lá, de 25 a 35 anos, ou todo mundo pertence à mesma classe social, a persona é um indivíduo sempre fictício, baseado em dados reais. Guardem isso, baseado em dados reais. Não é tudo achismo. E esse indivíduo, cheio de características, né, cheio de gostos, cheio de peculiaridades, facilita e muito o trabalho de quem produz conteúdo, porque é muito mais fácil, né, criar um conteúdo de rede social, ou enfim, um anúncio, que seja, pensando numa persona. Imagine-se tendo que criar um post para o Facebook para um homem de 25 a 35 anos. Por exemplo, no começo do vídeo, é muito difícil, né? Como que você vai imaginar essa pessoa para criar aquele conteúdo? Agora, se você tiver em mente, você tem que criar um conteúdo para a Paula. Vou usar o mesmo exemplo também do vídeo. Para a Paula de 22 anos, que gosta de animais, é muito mais fácil. Você sabe com quem você está falando, e aí sim aquele conteúdo se torna um conteúdo mais assertivo, com maior probabilidade de gerar algum engajamento. E para conseguir esses dados essenciais para a criação da sua persona, você tem basicamente aí 2 caminhos: a pesquisa direta e a pesquisa indireta. Na pesquisa direta, como o nome já diz, os dados são colhidos por meio de interações com seus consumidores e potenciais consumidores. Por exemplo, uma pesquisa de grupo, uma pesquisa direta enviada por e-mail, que você já tenha, enfim, várias formas nas quais você chega até um grupo, né? Um grupo que você pretende estudar melhor e conhecer para formar sua persona. Isso. Mas nem sempre a gente tem essa proximidade, né? Ou seja, a empresa tem essa proximidade com o seu cliente ou potencial cliente. É por isso que, às vezes, a gente recorre à pesquisa indireta, porque ela utiliza outros meios para chegar a obter esses dados, né? A conhecer melhor o seu cliente ou potencial para formar essa persona. Mas aí você pode perguntar, quais são esses meios? Redes sociais, por exemplo. Você já reparou a quantidade de dados que a gente fornece aí para essas redes? O quanto de informação que elas têm sobre nós? Muito.
informação. Nossas preferências musicais, posições políticas, comidas favoritas, dias, enfim, a gente tem ali uma gama de informações que a gente presta, a gente dá, até sem querer mesmo, nas redes sociais. E além sei lá, de stalkear perfis, das redes sociais que você considera aí mais representativos para o seu negócio, né? Além de bisbilhotar, que também a gente não pode negar que esse tipo de coisa é uma forma de visita direta, há ferramentas feitas para isso. O Facebook, por exemplo, tem o Facebook Insights, fantástico. E aí você consegue extrair cada coisa que nem o usuário sabe, né, daquilo ali. Você conhece sobre a pessoa mais do que ela mesma conhece sobre ela. O Instagram também fornece esse tipo de recurso, embora seja uma coisa mais simples, mas fornece também dados. Tem também o Google Analytics. O Analytics é uma ferramenta importantíssima para você colher informações de quem acessa o seu site ou blog. Por exemplo, a região de onde ele está acessando, o dispositivo pelo qual ele acessa, seja tablet, smartphone, ou desktop. Você também tem a parte onde você visualiza o tempo de permanência que ele ficou lá no seu site, 3 minutos, 1 minuto. Por isso, você já deve ter entendido, a criação de uma ou mais pessoas é fundamental, porque elas vão servir de base para a pessoa, para a agência, enfim, para quem será responsável pela criação de conteúdo. Ou seja, uma pessoa informada, ela vai saber se vai poder usar gíria ou não, se ela vai poder usar um emoticon, ou se ela tem que usar uma linguagem mais formal, se ela, enfim, se a pessoa, de repente, é uma pessoa que tem aspirações aí, profissionais muito grandes, de repente usar referências do mercado de trabalho dentro do conteúdo, mesmo que não seja um conteúdo sobre o mercado de trabalho. Ou seja, se ela gosta de natureza, por que não usar dentro do seu conteúdo alguma coisa que remeta à natureza, entendeu? E aí, assim, você consegue criar uma conexão, né? Porque conteúdo conecta marcas a consumidores, e aí sim fica muito mais fácil criar um negócio, né? Fazer com que elas ajam da maneira que você espera, ou seja, comprem o seu produto, né? Adquiram o seu serviço. É isso, galera. Espero que vocês tenham entendido, né, a importância da criação de persona. É isso. Não é isso? Negócio. Perfeito. Eu vou aproveitar aí, pessoal, também vou pedir para você. Pronto, gente, eu parei o vídeo porque aí os caras vão comentar sobre pedir para dar like e né, e se inscrever no canal, tá bom? Mas a ideia, o conceito que ele passou é isso aí. Vamos voltar lá para o nosso slide para a gente concluir. Então, entendeu o que é uma persona, entendeu a importância dessa persona, como ajuda a sua comunicação, quando você cria essa imagem de alguém que eu vou poder realmente conversar, que ele vai ser o representante de todo o meu grupo. Lembra daquela foto do começo? Vamos imaginar que uma pessoa ali se levante e comece a conversar com você. Então, a sua resposta para ela vai atender, lógico, sempre dentro do mesmo tema, né? No caso lá da primeira fotografia, ou da primeira foto, é a fotografia, né? Mas aí a sua conversa apresentando o seu produto para uma pessoa que se levanta como representante, ela fica muito mais fácil do que você tentar entender a demanda de todos eles. Entendi mais ou menos qual é a importância. Então, montar essa característica desse público ou dessa persona, montar esse personagem que vai representar, vai te facilitar muito na comunicação. Eu trouxe aqui um exemplozinho para a gente ver, tá? Então, essa persona do público-alvo aqui, o nome dele é Zeferino, mais conhecido como Zé. Ele é nordestino, ele é homem, cabra da peste. Ele tem 57 anos, ele é pobre, humilde, ele é casado há 30 anos, ele tem ensino fundamental, ele é agricultor, ele foi um jovem tradicional, ele tem 6 filhos e 3 netos, ele é feliz e piadista. Ele gosta muito de amizade, ele tem uma tranquilidade, ele gosta de cachaça e futebol, e ele se sente feliz com a família dele, né? Ele é a felicidade da família dele. Então,
quando a gente olha para a cara do Zé, a gente já, se a gente tem um produto para vender para o Zé, a gente já consegue até dar um sorriso para o Zé e falar: oi, seu Zé, tudo bom? Né? Deixa eu te falar do meu produto, deixa eu te falar do meu serviço que vai te ajudar. Né? Eu não vou dizer um exemplo, porque você pode ter N produtos e N serviços que o seu Zé vai precisar. Né? Porque a gente não pode só olhar no seu Zé como o ambiente de trabalho dele que ele pode precisar. A gente pode olhar seu Zé em questões que são fundamentais para a vida dele. Lembra das necessidades, dos desejos e das demandas? Eu vou ter que encaixar o meu produto dentro da demanda, né, para oferecer para ele. Eu vou criar a demanda para ele, né? E aí na hora de comunicar vai ficar bem mais fácil. Mas esse perfil do seu Zé, ele realmente representa, a característica, ele é o representante de uma categoria, é representante de um público-alvo. E é tão forte isso, tão forte, que o nosso humor, a nossa televisão, ela principalmente a brasileira, tá, gente? Ela consegue se comunicar muito bem. As nossas novelas, os nossos programas, as séries de TV produzidas aqui no Brasil, elas conseguem retratar o perfil da população brasileira. Tanto que se você pegar uma novela de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, ela vai ter uma comunicação característica da época. E se você pegar uma novela atual, ela vai ter uma comunicação característica para essas pessoas que assistem nessa época. Então, para você ver como a linguagem ela se adapta ao ouvido de quem ouve. Para quê? Para gerar essa conexão, para gerar essa empatia, essa vontade de estar ali, né? Então, o pessoal que faz TV e hoje produz um conteúdo na internet tem que estar muito entendedor de como vai funcionar essa comunicação com esse público. E aí, a gente vê que dentro desse perfil do seu Zé, a gente consegue tirar um personagem para ser representante dentro da TV, né? Que é o Nerso da Capitinga. Lembra dele, da escolinha do professor Raimundo? Então, esse personagem, ele consegue comunicar muito melhor que o seu Zé. Quando o seu Zé ouve a participação dele na escolinha do professor Raimundo, seu Zé vai se identificar na hora: rapaz, esse Zé fala, ou esse Nerso fala como eu, pensa como eu, age como eu, então ele é meu representante. Então aquilo que ele fala que é bom, é porque é bom. Ele me conhece, porque ele é tão parecido comigo, eu me identifiquei, eu me conectei com essa persona, né? Então ele se torna, o Nerso da Capitinga é a persona inspiracional desse público-alvo, entendeu? Então, como é que o marketing usa essa figura do Nerso da Capitinga? Todos os produtos que o Nerso falar que é bom, seu Zé vai entender. Seu Zé e todo o público-alvo vai entender. Então, ele vai investir. Por quê? Porque gerou um laço. O Nerso da Capitinga, ele tem um laço com o seu Zé. E se o Nerso da Capitinga tem contato com o produto e contato com o serviço, e ele afirma e ele garante que é bom, então o Zé e todo mundo que está dentro do público-alvo vai dizer: vou comprar, vou investir, vou fechar negócio, porque houve um elo. Um elo de garantia do Nerso da Capitinga que eu conheço, que está perto de mim, que é próximo de mim. Entendeu agora como funciona a ideia dos youtubers hoje? Como funciona o poder das redes sociais? O que é a rede social? O que faz uma rede social ser famosa? Justamente essa pessoa do povo que comunica com o povo, que é igual a todo mundo, né? Falando, ganhando espaço de voz no mercado ou nas redes, né? E ele acaba sendo representante de uma marca ou representante de um produto, e tudo aquilo que ele usa em si ou para si, eu quero.
Por quê? Porque ele fala comigo, ele me representa, ele vai entender o que é bom. Ele vai entender o que eu quero. Eu vou investir nesse produto, eu vou investir nessa roupa, eu vou investir nessa comida, eu vou investir... Entendeu? Porque eu tive essa empatia, conseguiu-se criar demanda. Entendemos bem como funciona. Então, gente, eu queria realmente que hoje você conseguisse abrir a sua visão, tá? Sobre a importância dessa pessoa, dessa figura, dessa persona que eu vou usar como ponte de comunicação com todo o meu público-alvo, tá bom? Eu vou, no próximo vídeo, passar a atividade dessa semana. Faça com carinho, lembrando, eu gostaria muito que tudo isso que você está produzindo, você guardasse e fosse sempre na visão do mesmo produto, do mesmo negócio, tá bom? Porque semana que vem, na aula da semana que vem, Tia Pri vai explicar o passo a passo para você estruturar o seu plano de marketing. Porque esse vai ser a nossa atividade final, tá bom? Essa vai ser a nossa prova do segundo GQ, você me entregar esse plano de marketing. E você vai entender semana que vem que tudo isso que você produziu até hoje e me entregou está dentro do plano de marketing. Então, você vai utilizar tudo isso. Priscila, eu já entreguei a minha atividade e tem algumas coisas que depois a ideia abriu e eu não vou querer te entregar o plano de marketing com esse perfil do público-alvo, com esse perfil do meu negócio ou com essa análise de SWOT. Dá para mudar? Claro, a intenção era justamente essa, que nós construíssemos um pensamento, um conhecimento, conceitos, para que no final, quando você tivesse o quadro todinho diante de você, você conseguisse montar o seu plano de marketing eficiente e eficaz, né? A gente entende bem essa diferença, né? Não? Administradores 4 períodos sabem diferenciar eficiência de eficácia, né? Então, né? Parece que a pessoa só sabe falar, então. Mas é vício de linguagem o nome disso. E cuidado com isso na comunicação. Vício de linguagem faz com que você fique repetindo gírias ou palavras que acaba dificultando na hora do entendimento. Mas eu quero que você saiba que no final a intenção mesmo da Tia Pri é que você saia com o plano de marketing do seu negócio. Tá? E que você consiga olhar assim e falar, caramba, eu vou conseguir fazer o meu negócio ir para tal caminho, ou pegar, né, esse rumo, ou retornar e repensar a partir da ideia de análise de mercado, que é muito, muito importante. E se você não tem o seu negócio ainda, eu gostaria muito que você abrisse a sua visão, eu gostaria muito que você tomasse coragem e começasse a olhar o mercado e quem sabe vai ser esse negócio que vai te desafiar e fazer com que você coloque em prática os conhecimentos que você teve no curso de administração de empresas que você está fazendo, tá? Então, a Tia Pri tá realmente... Esse era o meu alvo. E se no final dessa unidade, desse semestre, você entregar para mim um plano de marketing e daqui a alguns anos a gente se encontrar e você falar, Tia Pri, depois daquele plano de marketing, a minha visão foi assim, ó, pá! E eu comecei a investir no meu negócio, e o meu negócio tomou outro rumo, o meu negócio tomou outra característica, então Tia Pri vai ficar muito feliz e satisfeita em saber que eu pude contribuir para isso, tá bom? Então, beijo, até semana que vem, e no próximo vídeo a Tia Pri vai passar a atividade da semana para você produzir e mandar para mim, valendo como presença da aula de hoje, tá bom? Tchau, tchau. Deus te abençoe. E qualquer coisa, liga para mim. Não, pensa em mim, chora por mim, liga para mim, ó. Nem eu tô sabendo meu próprio bordão, tá bom? Beijo, tchau.